criaturas que a terra esqueceu, monstros que dormem onde a luz jamais tocou. E entre eles, há um nome que ecoa em todas as eras: Leviatã. Antes que o homem construísse templos, antes que os reis erguessem seus tronos, o oceano já guardava seu próprio soberano. Um ser tão colossal que o simples mover de sua cauda fazia o mundo estremecer. Dizem que quando o abismo respira, o mar responde e esse fôlego pertence a ele, o rei do caos líquido, o dragão que se arrasta nas sombras das profundezas. O livro de Jó o descreve como uma fera indomável, feita para ser contemplada com temor, não com esperança. Pode o homem pescar o Leviatã com um anzol? Pergunta o Criador. E o silêncio é a resposta. Porque diante dele, todas as armas são pó. Suas escamas são muralhas, seu hálito é fogo e enxofre, e sob sua pele se escondem os segredos do próprio inferno. As águas se agitam em seu nome, os mares o reverenciam, e até os anjos desviam o olhar, pois sabem que, quando o Leviatã desperta, a criação treme. Mas antes que mergulhemos no coração dessa lenda, inscreva-se no canal Bíblia Anime, onde os mistérios das Escrituras ganham voz, forma e alma. Prepare-se, porque o que vem agora não é apenas uma história, é um chamado às trevas do início. No princípio havia apenas o caos, um mar sem margens onde o nada se contorcia em silêncio. E desse abismo, dizem os antigos, nasceu o primeiro movimento. Um rugido que não era som, mas energia pura. Do turbilhão das águas eternas, o Leviatã emergiu, moldado pela fúria do Criador, mas também como instrumento de juízo sobre o orgulho das criaturas. Os hebreus o chamaram Leviatã, os fenícios o temeram como Lotã, e nas areias do Egito ele era sussurrado como Apep, a serpente que queria devorar o sol. Cada civilização o viu de uma forma, mas todas sentiram a mesma coisa: medo. Ele era o limite entre a ordem e o caos, o guardião do que não deveria ser tocado. Suas escamas refletiam o brilho dos relâmpagos, e cada uma delas carregava a runa do caos primordial. Seus olhos, como duas luas negras, viam o que o homem jamais poderia compreender: os limites do poder, o peso da criação. Enquanto os séculos passavam e os impérios surgiam, o Leviatã permanecia abaixo, imóvel, paciente, como quem sabe que o tempo pertence ao Criador. O mundo avançava, civilizações nasciam, reinos caíam, mas o Leviatã esperava. Esperava o som do chamado, o momento em que o homem ousaria desafiar o mar. Então veio a Era da Soberba. Homens construíram navios que cruzavam oceanos, armados de ferro e fogo. Os reis proclamaram domínio sobre as águas. E foi nesse orgulho que o Leviatã despertou. Primeiro, o mar se calou. Nenhum vento, nenhuma onda. O silêncio antes do dilúvio. Depois, o horizonte se ergueu. Não era tempestade, era ele. O corpo do Leviatã rompia a superfície como uma montanha viva, escorrendo fúria e escuridão. Os céus se partiram, as águas ardiam. Relâmpagos dançavam sobre seu dorso como serpentes de fogo. E os exércitos do homem, impotentes, viam o impossível acontecer: o mar se erguendo contra o próprio orgulho humano. O Criador, em sua justiça, observou o caos que o homem havia invocado. Então enviou seu poder, não para destruir o Leviatã, mas para contê-lo. Porque até o caos tem seu propósito, e nada foge ao domínio do Senhor. Os textos antigos dizem que o Leviatã resistiu até o limite, rugindo com tamanha força que o próprio mar pareceu perder o fôlego. E quando o mundo parecia prestes a ser engolido, uma luz rasgou as nuvens e desceu sobre as águas. A voz do Criador ordenou: basta. E o Leviatã se calou, não vencido pela força humana, mas pela autoridade divina. O Senhor o selou nas profundezas, e o mar voltou à sua calma. Dizem que o Leviatã foi acorrentado nas profundezas, onde nem mesmo o tempo pode alcançá-lo.
As correntes que o prendem são feitas de trovões, e sua prisão é o ventre do oceano. Mas às vezes, quando a humanidade se aproxima demais da soberba, o mar se agita. Ondas de 1000 metros se erguem, e o trovão soa como um grito antigo. É o Leviatã lembrando ao mundo que ele ainda está lá, que o caos não foi vencido, apenas contido. Alguns profetas dizem que no fim dos tempos, quando as águas voltarem a cobrir a terra, o Leviatã será libertado. Ele se erguerá do abismo, devorará as estrelas e abrirá caminho para o julgamento final. Outros afirmam que ele é o próprio espelho da alma humana, um reflexo do caos interior, das trevas que cada um tenta esconder. Porque o Leviatã não é apenas um monstro, ele é a lembrança de que o homem também carrega o abismo dentro de si. E quando olhamos para o mar e sentimos medo, é porque algo dentro de nós reconhece seu poder. O mesmo caos que deu origem ao mundo também corre em nossas veias. O Leviatã dorme, mas jamais morreu. Ele é o eco do princípio e o prenúncio do fim. E enquanto houver oceanos, enquanto o homem acreditar que pode dominar a criação, ele esperará, no fundo, no silêncio, onde o tempo não tem nome. Assim termina a lenda do Leviatã, o dragão do abismo, o guardião do caos, o reflexo das trevas domadas pelo Criador. Mas cuidado, lendas não morrem, elas apenas adormecem. E toda vez que o trovão ruge sobre o mar, talvez não seja apenas o clima, talvez seja o Leviatã sussurrando: eu ainda estou aqui. Se você ouviu essa história até o fim, inscreva-se no canal Biblianime e mergulhe em outras narrativas onde o sagrado e o sombrio se cruzam. Porque no fim, todas as histórias, mesmo as mais obscuras, falam sobre nós e sobre o poder absoluto daquele que reina sobre o caos e sobre todas as criaturas da criação.